no capítulo 12 e no versículo 46. Aleluia. Pergunta para o irmão que está do seu lado: você faz parte da família de Jesus? Aleluia. Essa semana eu estou com a voz meio apagada, porque a gente tinha orado um pouco a mais, né? Porque daquilo que a gente já ora, né? E o coração da gente é algo difícil de se entender, né? Mas Deus é inteligente. Mateus 12:46. Falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora a tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo disse ao que falaram: quem é minha mãe e quem é meus irmãos? E estendendo as mãos para os seus discípulos disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém? Deus abençoa, confirma a tua promessa em nome de Jesus. Podemos tomar seus assentos. Vamos estar orando para as pessoas que estão aguardando, né? Glorioso Deus, eterno Pai, neste momento que eleva o meu coração diante da tua presença, Pai, para clamar em favor de todas as almas em qualquer parte que exista nesse continente, aonde estiver uma pessoa na mais profunda dificuldade, que o Senhor entra com providência e o livra. Abre a janela dos céus, restaura, Senhor, a carne e o sangue, o nervo, os ossos daqueles que se encontram enfermos, doentes e abatidos. Pai, neste momento, Jesus, entra nos hospitais, nas UTI, na CTI, nas enfermarias, no manicômio, liberta os teus filhos, meu Deus, dos leitos de enfermidade, derrubando por terra todas as barreiras, muralhas, perseguições, angústia, ansiedade, depressão, inveja, obras de macumbaria, feitiçaria, sejam eliminados pelo seu poder, e que a tua glória, meu Deus, venha resplandecer na vida, no lar de todo o teu povo, e em nome de Jesus sejam abençoados. Senhor, acolhe, Pai, este povo, Pai, que não tem entendimento, porque tu és grande em graça, paz e amor, em nome de Jesus. Amém? Família. O que é família, irmão? Nós precisamos entender bem que a família, ela não se determina simplesmente entre pai, mãe e irmãos, e sim em Deus. Todo aquele que se reúne no templo, como estamos reunidos aqui, estamos reunidos numa família, porque somos família de Jesus. Não é eu que digo, é o próprio Jesus que disse isso. Jesus não considerou aquele que está distante da palavra, distante da presença, como mãe, nem como irmão, nem como irmã. Ele considerou que aqueles estavam isolados, estavam fora do propósito. Se fosse um momento de salvação naqueles dias, nem Maria, nem os irmãos de Jesus seriam salvos. Entendeu? Por quê? Porque não fazia parte da família de Jesus. Se queremos fazer parte da família de Jesus, precisamos entender o seguinte: em primeiro lugar está o Pai Celestial. Todo aquele que ama e vive a palavra, faz a vontade do Pai Celestial, esses são a família de Jesus. Porque quando Jesus estava pregando, Jesus nunca obrigou ninguém. Vem atrás de mim que eu vou ensinar. Não, Jesus nunca falou isso.
entendeu? Mas Jesus ensinava segundo o propósito do Pai que estava no céu. E quando a família de Jesus não andava atrás de Jesus, não. Dos irmãos de Jesus, só tinha um que eu seguia, os outros nem queriam nem saber, né? Mas, por quê? Eles tinham inveja de Jesus. O problema maior não é a inveja, né? Às vezes a discriminação, às vezes a pessoa tem vergonha do irmão porque o irmão é crente, o irmão... Não se preocupa com isso, não. Preocupa com a sua vida no altar do Senhor, que é bem melhor. E naquele dia Jesus estava no meio de uma multidão pregando, e a família, a mãe de Jesus e seus irmãos foram lá e precisava conversar com Jesus. Olha, irmão, não existe nada na minha vida, desde o dia que eu aceitei Jesus, eu nunca deixei de fazer a obra de Deus ou buscar as coisas de Deus para participar de festa alguma. Não existe festa, não existe reunião, não existe nada que pode me tirar da presença de Deus. Isso eu digo com certeza, porque eu nunca perdi. Amém? Sempre, se eu ir para uma festa, eu vou para a igreja. Se querem que eu esteja numa festa, numa comemoração, numa coisa assim, faça no dia que eu não tenho compromisso. Aí eu vou estar presente e vou me alegrar e eu gosto. Mas, primeiro, não adianta fazer festa, fazer nada no dia que eu tenho compromisso, no momento do compromisso que eu tenho com Deus, porque eu não compareço, irmão. Eu já digo na cara que não vou. Por quê? Porque primeiro Deus, o próprio Jesus diz: buscar primeiro de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Eu gosto de aniversário? Claro que eu gosto, mas só que eu gosto mais de Jesus. Amém? Aí que está o detalhe, irmão. Eu gosto mais das coisas de Deus do que de qualquer festa que esteja. Então, se quer a minha presença em algum lugar, não me convide no dia, no momento que eu tenho compromisso com Deus, que eu não compareço. Amém? Porque aqui Jesus estava pregando, ensinando. Aí Maria e os Tiago e os outros chegaram falando: olha, diz para Jesus que nós estamos aqui fora e precisamos falar com ele. Olha bem, o lado de fora significa o quê? Longe da presença do Senhor. É ou não é? Aonde que estava Maria? Aonde que estavam os filhos dela? Estava lá fora. Não estava onde estava Jesus, estava? E Jesus não o reconheceu como parente, irmão. Então o que Jesus? Chegaram lá, depressa, chegaram lá: olha, Senhor, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Jesus olha para os discípulos que estavam ao seu lado e disse: quem é minha mãe e meus irmãos? Essa palavra dizendo quem é, significa ele não reconhecia como mãe nem como irmão. Por quê? Porque não estava fazendo a vontade de Deus. Amém? Todos aqueles que se afastam da presença, não se afastam, eles não estão fazendo a vontade de Deus. Então Jesus disse: eis aqui minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Meus irmãos, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai e as praticam. Aleluia. Então, ser parente, ser família de Jesus é estar sempre reunido na presença do Senhor. Por quê? Porque ali Ele está ensinando. O que você faz com o seu filho? Ele nasce, você deixa ele aprender a comer sozinho? Não. Então o que você faz? Você ensina. Ele aprende a caminhar sozinho? Não, você ensina. Tudo que o seu filho faz, você ensina. É ou não é? Se não ensinar, ele não anda, não fala, não caminha, não come e morre. Não é assim que acontece? Isso significa que todo aquele que distancia de Deus morre espiritualmente, irmão.
Tem muito crente morto pela rua espiritualmente. Ah, eu aceitei Jesus, eu desci as águas, mas ele troca qualquer coisa para não ir para a igreja, para não fazer a vontade de Deus, para não ouvir a palavra de Deus. Quem não ouve não aprende. Se você tem o seu filho, você nunca manda ele para a escola e você não tem um conhecimento como um professor, ele nunca vai saber de nada, ele vai crescer um analfabeto sem saber de nada. É assim ou não é? Mas se você colocar ele para aprender, para ouvir, ele vai ser um médico, um engenheiro, um advogado, um doutor, qualquer coisa assim, né? Vai ser um pastor, vai ser um servo de Deus, que não seja nada na vida, mas é um homem de bem, um profissional que entende e sabe das coisas. Porém, se nós não ensinamos nada, como é que eles são chamados? Eu não vou dizer a palavra aqui não, porque é muito doloroso. Mas a realidade, quem não sabe de nada, nunca consegue fazer nada. Agora, você pode, irmão, fazer passar tudo o que for possível, mas se voltando com Jesus, você tem uma garantia de vida eterna. Buscar sabedoria. O que é buscar sabedoria? O que é sabedoria? Qual o princípio da sabedoria? Lá no livro de Provérbios, a palavra diz assim: o princípio de toda sabedoria é o temor de Deus. Se eu não quero ouvir a palavra, eu não tenho temor de Deus. Se eu não tenho temor de Deus, eu não tenho sabedoria, irmão. E quem não tem sabedoria é o quê? Vocês respondem, por favor, tá bom? Então, olha bem. Então, a gente precisa entender que Deus, Ele quer que nós sejamos sábios. Porque todo aquele que busca a presença de Deus, ele aprende. Quando você começa a pregar, você não nasce falando, não nasce pregando, não, né? Quando você começa a pregar, às vezes você prega 2 minutos, 3 minutos e fica sem palavra. Não é assim que acontece? Porque às vezes se embaraça. Mas conforme você vai pregando, Deus vai te dando sabedoria, Deus vai te dando conhecimento, Deus vai principalmente você vai pregando. Aí vai falando. Às vezes a pessoa fala, mas eu não sei pregar, não. Nem todos foram levantados para pregar, não. A obra de Deus tem espaço para todo mundo, para quem sabe e para quem não sabe. Existe engenheiro, homens formados aí, ó, advogado, tudo que é livre em sabedoria, porém, na obra de Deus ele não sabe nada. É assim ou não é? Então, você chega numa igreja aí, está cheio de doutor, de tudo quanto é gente, mas põe ele para falar. Põe ele para falar de Jesus, ele não sabe nada, joga ele no tribunal, ele desaba tudo, né? Porém, naquilo, porque ele não foi levantado para aquilo. Então, há variedades de dom, mas o Senhor é o mesmo. Entendeu? Eu não posso pregar, mas eu posso fazer outra coisa. Eu posso orar, eu posso visitar, eu posso fazer muitas coisas na obra de Deus. A obra de Deus é tão grande, tão necessária. Aí, não faz. Quando menos se espera, a pessoa acusa você que você não dá oportunidade. Só não tem oportunidade na renovação de aliança que ele não quer. Amém? Porque a primeira oportunidade é ouvir. Quando nós ouvimos, irmão, nós temos a oportunidade de aprender com Deus. É assim ou não é? Não é assim que acontece? Então, quando eu vou para a igreja, eu vou para o colégio, eu vou fazer o quê? Eu vou aprender. Amém? O dia que eu desci as águas, eu nem sabia que eu ia pregar. Aí me despertou Deus sozinho, um momento que eu falei, eu vou ver como é que prega. E eu trancado numa sala de madrugada, sem saber, para soltar eu sozinho aqui, eu posso falar tudo aqui, ninguém vai saber se eu estou falando certo ou errado, né? Mas só que
naquele momento o missionário estava consagrando na outra sala, encostado na minha. E eu abri a Bíblia e comecei a pregar, li a palavra e comecei a pregar. No outro dia cedinho, ele chegou lá, fazia uns 15 dias que eu tinha descido as águas, um pouco mais. Renato, você vai pregar hoje. Eu falei, está doido, missionário, eu não sei pregar nada não. Ele falou, você pregar 10% do que você pregou hoje de madrugada, está bom demais, não precisa mais, irmão. Não precisa mais, 10% está bom. Aí eu falei, olha, às vezes eu achava que eu estava sozinho ali. Mas Deus levou lá para ver. Aí eu fui, eu nunca disse não para Deus. Quando Deus pede, eu faço. Né? Mas eu não posso, eu desdobro, tem que dar um jeito que eu faço. Por quê? Porque aquilo que eu faço na obra, eu não faço para mim, eu faço para Deus. O que eu faço pelo irmão, pela irmã, eu não estou fazendo para mim, eu estou fazendo para Deus. Não é porque o homem é bonzinho, não, é porque o homem tem temor de Deus e faz a obra de Deus. Porque nem Jesus se considerou bom. Quando Jesus estava evangelizando, um jovem chegou e perguntou para Jesus, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que ele disse? Bom mestre, né? Jesus disse, quem é bom? Bom é o Pai que está no céu. Nem Jesus não se considerava assim, entendeu? Falou, bom é o Pai que está no céu. Por que ele falou aquilo? Porque ele tinha o respeito e o temor com o Pai, né? Ele honrava o Pai que estava no céu, né? Hoje não. Hoje, infelizmente, o mundo é totalmente diferente. O pai não honra o filho não honra o pai, né? E aquela confusão toda. Quando o pai honra o filho não está nem aí com o pai, né? Só quer saber de zoada, de tudo que não presta. Mas aquele que tem o temor de Deus, ele honra e cumpre o mandamento do Senhor. Honra o teu pai e a tua mãe para que seja acrescentado os seus dias de vida na terra. Olha, irmão, honrar o nosso pai e a nossa mãe é uma fonte de vida. Às vezes as pessoas não consideram isso, mas honrar pai e mãe é uma fonte de vida na terra. É a palavra do Senhor para que seja acrescentado. Isso significa que muitas pessoas que às vezes partem antes do tempo, partem novo, por quê? Porque ele não honrou pai e mãe, ele não andou naquilo, não andou em obediência com Deus, então os dias dele foram anulados. O inimigo passou na frente e tirou o tempo de vida dele porque ele não honrou pai e mãe. Amém? E Jesus honra. Lá no livro de Malaquias, no capítulo 2, diz, se eu sou o Senhor, aonde está a minha honra? Então nós temos que honrar primeiro a Deus, depois o nosso pai e a nossa mãe. Nunca podemos deixar nada impedir, irmão, que nós percamos a bênção do Senhor. Amém? Porque é sempre assim. Agora, às vezes a pessoa tem algum compromisso, aí sim, quando você tem compromisso, existe também a compreensão, né? Porque a gente não é corrupto, irmão. A gente sabe que existe compromisso que às vezes a pessoa não pode estar na igreja naquele dia, naquele momento, porque tem algo que é importante para ele fazer. Mas o coração dele está lá. O desejo dele está lá. Quando precisa dele, ele está presente. Quando precisa, ele está ali, né? Então significa o quê? A gente tem que entender também as possibilidades das pessoas. Amém? Porque nesse mundo, irmão, nós passamos por muitas coisas, muitas dificuldades. E muitas vezes nós temos um compromisso que não vai dar para nós fazer. Então temos que adiar. Mas se você pode, faça. Amém? Não deixe que nada possa te atrapalhar, para que não venha a impedir
e a pessoa ficar fora da família do Senhor. Amém? Quem quer ser irmãos e irmãs de Jesus? Né? Todos nós queremos. Somos uma família. Né? Não sou melhor, não é porque eu sou missionário, presidente do ministério, que eu sou melhor do que um irmão que chega hoje na igreja, não. Eu não sou melhor do que um mendigo que entra aqui, não. Talvez aquele mendigo para Deus é mais importante do que eu. É isso que nós temos que conhecer, porque somos uma família, somos um povo de Deus, somos uma união de Cristo. Se nós não estivermos unidos como família de Jesus, como que vamos morar no céu? Todo mundo quer salvação, não quer? Mas só entra dentro da casa quem é da família. É ou não é? Quando você é da família, você tem a chave da sua casa, tem ou não tem? Quando você não é nada da família, você é um estranho, você não tem chave para entrar, tem? Se nós somos família de Jesus, nós temos a chave para entrar no céu. E qual é a chave que Jesus nos deu? Não é? A Bíblia é o mapa, a chave é a palavra. Amém? A palavra de Jesus é que nos conduz à vida eterna. As palavras de Jesus, a palavra de Deus é que nos leva até os céus. A nossa salvação depende de tudo dessa palavra. Essa é a chave que abre porta. A oração é o quê? O que é a oração? Se a palavra é a chave, o que é a oração? A fechadura da porta. Amém? Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. E aquele fecha, ninguém abre. Amém? O que a palavra de Deus às vezes fala contra, ninguém pode mudar. Amém? Mas aquilo, nós temos a oração como uma fechadura. E a chave é a palavra do Senhor. Porque quando ele fala assim, Deus tem misericórdia de mim, essa é uma palavra que abre porta, né? Sabia? Quando subiu aquele publicano e o pecador no monte, né? O publicano se encheu, mas ele não tinha chave. Olha, ele não tinha chave para falar com Deus. Então ele começou a falar o que era ele, o que era dele. Eu dou o dízimo de tudo, da hortelã, de tudo, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu não sou, olha bem, não sou como esse miserável pecador que não tem nada. O pecador nem tinha força para levantar a cabeça, né? Mas diz, Senhor, tem misericórdia de mim que sou um pobre pecador. Essa é a chave que abriu a porta para aquele homem, e ele voltou justificado e o publicano não. Entendeu? Essa é a razão. Temos que fazer parte da família de Jesus? Tem. Mas sem reunir, sem estar junto, sem ouvir a palavra, sem aprender, né? Não podemos chegar lá. Amém? Jesus. Amém? Amém. Missionário, o que eu faço para mim poder aprender? É só ouvir e guardar. Amém? O salmista Davi diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Você já pensou que palavra que ele falou? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aí Jesus vem e diz assim: aquele que me ama, guarda a minha palavra no teu coração. O que ele estava fazendo? Ele estava confirmando o clamor de Davi, o testemunho de Davi, porque era a realidade. É por isso que nós temos que sempre ser humildes. Nunca devemos querer ser melhor que ninguém, porque isso não traz nenhum benefício para nós. Mas se você for humilde, simples, verdadeiro, Deus vai te abençoar. Amém?
luta nós temos. Se eu disser para você que nós não temos luta, seria um grande mentiroso. Mas nós temos luta, nós temos até pesadelo de tanta luta que às vezes temos. Mas temos um Deus que nos dá vitória. Por quê? Porque guardamos a palavra de Deus no coração. Ah, mas eu estou num sufoco terrível, eu estou apertado, eu estou cercado, não tenho saída. Quem que foi que Davi disse? Elevo meus olhos para o monte de onde me viu o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não é isso? Então nós temos o socorro, nós temos o amor, nós temos tudo que Deus nos dá. Então você não fica preso em nada, porque o Senhor te socorre, né? O meu socorro vem de onde? Do Senhor que fez os céus. Ah, mas está demorando demais a minha bênção, né? Esperei com paciência no Senhor, Ele inclinou para mim e ouviu a minha oração. Tirou meu pé de um lago de lama, firmou meu pé sobre a pedra e firmou meus passos. Então Ele ensina a caminhar, Ele livra, tira do sufoco, ensina a caminhar, né? Por quê? Porque a palavra do Senhor tem que estar em nosso coração, né? Mas às vezes muita gente, infelizmente, troca a bebida pela palavra, né? E aí? Complica tudo. Amém? Então, buscai primeiro o reino de Deus, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Paulo disse assim, ó: posso todas as coisas, mas nem tudo me convém fazer. Entendeu? Deus não impede você fazer nada, mas Deus impede a nossa entrada no céu se nós não fazemos. Amém? Então, tudo posso fazer, mas nem tudo é lícito fazer. Entendeu? Então ele diz o quê? Examinar as Escrituras, que ela que me testifica, diz o Senhor. É por isso que hoje nós podemos dizer, somos família de Jesus. Somos ligados, temos o direito na entrada do céu. Mas, assim como somos, podemos ser deserdados também. Amém? Às vezes uma família pode ter, uma pessoa rica pode ter 3 filhos, 4 filhos, quantos filhos ele tiver. Mas ele tem uma herança grande, mas se ele quiser deixar um sem nada, ele deixa. Ele faz um testamento lá e deserta quem ele quiser. É assim, não é? Porque é lei. E para entrar no céu, é essa lei aqui, ó. A lei do Senhor que nos leva ao céu. Entendeu? Então, precisamos ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Não vamos herdar o reino do céu sozinhos, mas também não podemos perder ele, né? Ah, mas eu sou família de Jesus, eu me batizei, sou família de Jesus. Espera aí, não é só isso, né? Para ser família de Jesus tem que estar reunido. É ou não é? Ouvir e fazer, irmão. Porque Jesus disse muito claro aqui, ó: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meus irmãos, minha irmã e minha mãe. Amém? Significa que se nós não fizermos a vontade de Deus, não temos nada com Deus. Não somos herdeiros de nada. Amém? Fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus não gostaria que nenhuma alma se perdesse, mas são poucas as que vão ser salvas. Infelizmente é isso, né? Por quê? Por que isso? Porque Deus é fiel.
Se Deus é luz, se Deus é bênção, se Deus é santidade, santificação, Ele não pode misturar com o pecado, com o erro. Amém? Se nós queremos chegar ao céu, nós devemos fugir do pecado de todas as formas, do erro, de tudo aquilo que nós praticamos. Temos que fugir dele para ter um direito na entrada do céu. Porque às vezes, até quando tropeçamos, a Bíblia diz que temos diante do Pai Jesus como nosso advogado que nos perdoa. Mas se a pessoa não dá nem bola para isso, ele está sem advogado, sem nada, e o juiz vai condenar. Amém? Hoje, irmão, se você vai no tribunal, todo mundo tem direito a uma defesa. Amém? O cara pode ser o pior assassino do mundo. Ele às vezes não tem um centavo para pagar um advogado, mas o governo é obrigado a dar um advogado para defender ele. Pode ser o pior bandido do mundo, mas ele tem direito à sua defesa. Nós somos servos do Senhor, irmão. O diabo nos acusa, mas nós temos o direito de nos defender, e nós temos de graça o melhor advogado existente em toda a era, chamado Jesus. Amém? Só que tem uma coisa: temos que andar em retidão com Ele. E aí, se andarmos em retidão, aí podemos dizer: eu estou lá misturado com todo mundo lá no céu. Amém? Amém? Amém.